Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, assim como por filmes, livros e séries de horror. E como todo bom amante de história de horror, se tem uma coisa que eu curto na ficção, é uma boa e velha casa mal assombrada. Stupid house. E assim, eu sempre acho que quando um filme de terror sobre casa assombrada é bem feito, a casa acaba sendo meio que um personagem da história. Então, assim como eu já fiz aqui no canal listas de lobisomens marcantes do cinema, vampiros marcantes do cinema, bruxas marcantes do cinema também, não poderia faltar aqui uma lista de 10 mansões assombradas do cinema. Na verdade, casas, né? Não mansões. Se bem que vocês vão ver que é quase tudo mansão. O fantasma nunca assombra uma kitnet, é sempre casas de 2 andares, com porão, sótão. Sim, fantasma é uma criatura exigente na ficção. Enfim, curte aqui o vídeo para ajudar o meu conteúdo a ser bem recomendado, se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te avise sempre quando sair vídeo novo por aqui. E bora lá então! Em primeiro lugar aqui na lista nós temos o filme Os Outros, que é com certeza um dos filmes mais interessantes que eu já assisti em relação a como passar uma sensação de horror numa casa utilizando fantasmas. Eu e a Mari fizemos uma live comentando sobre esse filme, dá uma olhada nos cards caso você não tenha assistido. Nesse filme a gente acompanha a família da Grace Stewart, interpretada pela espetacular Nicole Kidman, que mora numa mansão grandiosa onde ela está tentando sempre manter os seus filhos em segurança, já que as crianças têm uma condição rara onde elas não podem entrar em contato com a luz do sol. Só que conforme os acontecimentos vão se desenrolando, alguns eventos sinistros e visitantes macabros começam a surgir nessa casa, como se estivessem tentando invadir a mansão. E o espectador é levado por um plot twist que com certeza marcou a história das casas assombradas do cinema. O diretor Alejandro Amenábar é muito elogiado pela ambientação que ele consegue trazer nesse filme. Como os filhos da Grace não podem ter contato com a luz do sol, tudo ali na casa é sempre escuro, tem sempre uma penumbra, um contraste vindo da luz das velas que dá um clima muito bem trabalhado para o filme. Se você nunca assistiu esse filme, assista e você vai entender por que é que não dá para pensar em Casa Mal Assombrada sem pensar em Os Outros. Agora, indo dessa indicação sombria para uma indicação bem mais leve, para um filme bem família, eu indico essa casa que marcou a minha infância. Quem aí também assistiu quando era criança o filme Mansão Mal Assombrada com o Eddie Murphy? Cambada, eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme quando eu era criança. Eu costumava saber as falas dele de cor. Nesse filme a gente acompanha o agente imobiliário Jim Evers, que em busca de fechar um negócio acaba caindo com a sua família na mansão Gracie, que estava fechada há muitos anos desde o suicídio do dono da mansão. Toda aquela propriedade, então, possui uma maldição lançada sobre os antigos moradores, funcionários e visitantes que ficaram com as suas almas presas ali dentro. E agora eles esperam que o Jim encontre uma chave escondida e revele a verdade do segredo capaz de quebrar essa maldição. Uma coisa muito interessante sobre esse filme é que na época que decidiram lançar ele, muita gente não botou fé, porque ele é uma adaptação de um brinquedo dos parques da Disney, e ninguém achou que um filme vindo de um brinquedo fosse uma boa ideia. Só que esse filme se vendeu muito bem como uma comédia de fantasia boa para assistir com a família, e lucrou pra caramba. E assim, eu confesso que eu tenho muito medo de reassistir ele hoje em dia e achar ele tosco, então eu prefiro manter ele vivo nas minhas memórias de infância e continuar acreditando que ele era super divertido. Se algum de vocês aí reassistiu depois de adulto, me conta se ele é bom mesmo ou se é só nostalgia na minha cabeça. No próximo lugar aqui da lista, se estamos falando de algo clássico como Casas Assombradas, a gente não pode deixar de citar um clássico como Os Inocentes, de 1961. Cambada, pra quem não sabe, esse filme é uma das várias adaptações que já foram feitas ao longo da história do livro A Volta do Parafuso, do escritor Henry James. Caso você não esteja se lembrando que livro é esse, é o livro que serviu de inspiração para o filme Os Órfãos e que está servindo de inspiração para a segunda temporada da Maldição da Residência Hill, que vai ser a Maldição da Mansão Bly.
Nessa história, a gente acompanha a senhorita Giddens, que conseguiu um emprego de governanta nessa mansão Bly, que pertence a um homem muito rico que é encarregado de cuidar dos seus 2 sobrinhos órfãos. Tendo que cuidar desse menino e dessa menina ali na casa, a mulher logo começa a ver algumas aparições que vão mexer com a sua sanidade, principalmente depois de ficar sabendo que a antiga governanta ali da casa morreu há aproximadamente 1 ano. Mesmo sendo um filme antigo, em preto e branco, ele consegue te convencer muito com o clima gótico que ele constrói, sendo o tipo de filme que aposta muito no horror psicológico e na agonia de você duvidar a cada instante da sanidade mental dos personagens. De todas as adaptações já feitas de A Volta do Parafuso, essa aqui é com certeza a melhor. Beleza, agora vamos pontuar um dos filmes da lista que faz o uso de uma casa assombrada de forma original e extremamente divertida. Eu tô falando do excelente Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, do diretor Tim Burton. Foi através desse filme que muita gente conheceu o estilo e a pegada bizarra do diretor. Nessa história que mistura horror com comédia, a gente acompanha o casal Bárbara e Adam, que só queriam aproveitar as férias no sossego da sua casa de campo, só que eles acabam sofrendo um acidente e morrem. Depois de descobrirem que eles não estão mais vivos, eles se veem presos naquela casa, tendo que aprender a lidar com a vida após a morte. Só que a paz deles logo acaba quando um casal acaba comprando a casa e se mudam para lá. Esses novos moradores são bem diferentes e isso incomoda os dois, já que eles têm que assistir aquelas novas pessoas mudando totalmente o local que era um lar para eles. Eles tentam então assombrar esse casal para assustar eles dali, mas a tentativa não funciona e eles têm então que recorrer ao Beetlejuice, que é um bioexorcista que promete expulsar humanos de residências com eficiência. O Beetlejuice é aquele típico personagem do Tim Burton que é meio pervertido, completamente perverso, e ele subverte em vários momentos do filme aquilo que nós esperamos de uma casa assombrada. Eu acho uma comédia muito inteligente com os conceitos que ela aborda e, como de costume nas obras do Tim Burton, tem uma pegada bem na vibe de quebrar os preconceitos com o que é estranho e diferente. O próximo filme da lista dispensa as apresentações, porque ele inaugurou uma nova era no cinema do horror e permitiu que o James Wan abrisse as asinhas aí para criar o seu universo compartilhado do terror. Eu tô falando, é claro, de Invocação do Mal. Como vocês devem saber, se acompanham aqui o canal, a saga Invocação do Mal acompanha histórias inspiradas nos casos reais do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. E o Invocação do Mal 1, lançado em 2013, abordava a investigação do casal na casa da família Perron, que se mudou para uma casa que era assombrada pelo espírito da bruxa Bathsheba Sherman. O que eu acho mais incrível nesse filme é que ele conseguiu na época inovar e ser original no quesito casa assombrada sem fazer exatamente nada de novo. Não, sério. Parece até muita doideira dizer isso, mas na época o James Wan foi inovador, não sendo inovador. Ele se utilizou dos clichês mais conhecidos desse gênero, dos acontecimentos mais típicos de histórias de famílias atormentadas por espíritos, mas ele ganhou muito a atenção do público e da crítica, porque ele sabia muito bem como usar os momentos de silêncio do filme, gerando uma tensão, muitas vezes focando a câmera em alguma cena que não tem nada de sobrenatural, mas quase fazendo a gente conseguir enxergar alguma coisa ali só com a nossa expectativa. É uma pena que, na minha opinião, nenhum dos outros filmes da saga consiga reproduzir o mesmo clima que essa casa aqui traz. Bora falar de uma casa agora que divide opiniões, porque é de um filme que algumas pessoas gostam, enquanto outras não gostam muito. Em 2012, a gente teve uma das tentativas do Daniel Radcliffe de se livrar da sombra do papel de Harry Potter com o filme A Mulher de Preto, que é a adaptação de um livro da Susan Hill e que já tinha virado filme em 1989. Eu pessoalmente gosto desse filme, eu acho legal ver um filme dessa última década tentando apostar nessa pegada meio gótica. Ali a gente vai seguir o advogado Arthur Kipps, que está viajando para uma pequena cidade inglesa, onde ele descobre uma população assombrada pelo espírito vingativo de uma tal Janet Humphrey, uma mulher que morreu na casa em que ele vai ficar hospedado sozinho, enquanto ele procura ali os documentos necessários para realizar
a venda dessa casa. Obviamente, né, o Arthur vai ser assombrado por essa mulher de preto, e eu acho que o mais massa desse filme é que ele não só traz uma casa assombrada no melhor estilo gótico, como ele também tenta voltar para o estilo que a produtora Hammer Films tinha nos seus filmes dos anos 50 e 60, como o Drácula do Christopher Lee e a Maldição do Lobisomem. Enfim, se você gosta de Casa Assombrada, vale a pena assistir. Eu acho ele inclusive melhor que o de 89, e ele até fez certo sucesso, tanto que rendeu uma sequência em 2014. Ok, agora não dá pra falar de Casa Assombrada sem falar da casa mais famosa de todos os tempos. Horror em Amityville não podia ficar de fora dessa lista, porque eu acredito que é a história de Casa Assombrada com o maior número de adaptações para o cinema. A primeira adaptação é de 1979, mas também temos uma em 82, uma em 2005 e uma mais recente em 2017. Tem variações na história de cada uma, mas basicamente todas vão contar sobre o caso Amityville, onde uma família se muda para essa casa onde, alguns anos antes, um homem tinha assassinado toda a sua família a tiros, alegando que vozes malignas o obrigaram a realizar esse assassinato. Essa nova família que passa a morar na casa então tem que lidar com os resquícios dessa energia pesada que ficou na casa e vão enfrentar algumas manifestações aterrorizantes. Eu acho que o que mais faz Horror em Amityville ser sempre impactante é a força que a história real desse caso tem na mídia. Existe muito material, livro, documentário, reportagens sobre a história, muita gente que acredita que ela é 100% real, e uma galera que acredita que ela é inteiramente uma farsa. De qualquer forma, a história dessa casa assombrada por esses assassinatos e por essas vozes não deixa de ser extremamente instigante. Se você nunca assistiu a nenhum desses filmes, eu sugiro que você comece pelo de 79 mesmo, que de acordo com a maioria dos fãs é o melhor de todos. Certo, cambada? Embora eu não tenha feito essa lista aqui em formato de ranking, eu não coloquei os filmes de pior para o melhor, eu deixei intencionalmente os meus queridinhos no top 3 aqui no final. Não significa que são os melhores filmes indicados aqui nesse vídeo, mas são os 3 pelos quais eu tenho um apego emocional. Primeiro, bora falar de uma animação que mudou completamente o conceito que nós tínhamos de casa mal assombrada quando éramos crianças. A Casa Monstro, lançado em 2006. É um filme sobre o qual eu ainda quero fazer vídeo aqui no canal com certeza, que marcou pra caramba a minha infância. A gente acompanha ali o DJ, que é um menino que mora de frente da casa antiga de um velho caquético chamado Senhor Epaminondas, que se enfurece sempre que qualquer criança rela na grama do jardim dele, e ele destrói brinquedos, quebra triciclos, destrói qualquer coisa que cair no seu gramado. Só que, logo no começo do filme, o DJ e o amigo dele, Bocão, acabam fazendo acidentalmente com que o Senhor Epaminondas tenha um infarto e seja levado para o hospital. A partir desse momento, a casa ganha vida de forma monstruosa e começa a atacar qualquer vida inocente que passe na frente dela. O que eu acho mais incrível em A Casa Monstro é que ele resgata completamente aquela vibe anos 80 de filme de crianças curiosas se metendo em enrascada. Mas ainda assim, ele faz referências a filmes de terror, ele tem essa vibe sombria e ele apresenta essa noção de uma casa viva como um exemplo perfeito de como fazer uma história sobre casa assombrada ter uma pegada completamente original. Ok, a próxima casa que eu tenho pra falar aqui é uma casa muito maneira, muito original, com uma mitologia fantástica sobre ela, mas que tá num filme ruim. Sim, gente, é um filme ruim, bem tosco, mas que fazer o que, né? É um dos meus filmes guilty pleasures que eu gosto. Vocês já devem ter me visto fazendo vídeo aqui no canal sobre 13 fantasmas. Inclusive, se você não assistiu o vídeo em que eu explico fantasma por fantasma desse filme, clica aqui nos cards e corre lá para assistir. Enfim, em 13 Fantasmas, a gente acompanha o pai de família Arthur Criticus, que perdeu a esposa recentemente e cuida agora dos seus 2 filhos com a ajuda de uma babá. Ele recebeu então a notícia de um advogado de que o tio milionário dele, Cyrus Criticus, faleceu e deixou para ele de herança uma gigantesca casa de vidro, com vários cômodos todos mobiliados com relíquias antigas e artefatos extremamente valiosos.
não vai demorar muito para a família descobrir que essa casa na verdade é uma prisão e que no porão existem várias celas aprisionando 12 fantasmas. E que o motivo pelo qual eles estão ali é porque um deles deve ser o 13º fantasma. Como eu disse, o filme não é dos melhores, mas é divertido, principalmente se você estiver apresentando ele para um primo seu de 12 anos de idade, na tentativa de introduzir ele no universo do horror. E eu precisei colocar ele aqui na lista porque, por mais que o filme tenha muitos defeitos, a casa de vidro do Dr. Cyrus é muito original. As paredes são todas pintadas com textos em latim que são feitiços de proteção, e elas se movimentam a tempo todo como um labirinto, liberando fantasmas e prendendo pessoas de vez em quando. E o modo como a casa funciona, sendo na verdade uma grande máquina para um ritual de sacrifício, faz dela uma das casas assombradas por espíritos mais geniais e originais que eu já vi. Para finalizar essa lista, em primeiríssimo lugar, é claro que eu precisaria mencionar algo do grandioso Stephen King. E bom, eu não acho que existe casa mais mal assombrada do que a casa que o aspirante a escritor Jack Torrance leva a família para passar o inverno junto com ele quando ele vai trabalhar lá como zelador. Tá bom, não é uma casa de verdade, né? É sim um hotel. Mas eu acho que vocês entendem por que é que o Iluminado não podia ficar de fora dessa lista. É a maior reunião de assombrações e espíritos malignos sob o mesmo teto. E se eu tivesse que escolher qualquer uma das casas dessa lista para passar a noite, eu escolheria qualquer uma, menos o Hotel Overlook. Caso você nunca tenha assistido O Iluminado, primeiro, corrija esse erro. Segundo, ali a gente tem então a história do Jack e sua família, que vão passar juntos alguns meses isolados nesse hotel nas montanhas do Colorado, enquanto o Jack trabalha como zelador de inverno e ao mesmo tempo tenta se recuperar do seu bloqueio criativo e avançar ali na escrita do seu livro. Acontece que o Danny, o filho dele, tem um dom chamado de iluminação, que o permite enxergar espíritos e ter algumas visões macabras. Logo então, a presença maligna desse hotel vai acabar com a paz do Jack e de toda a família. Cambada, eu não sou o maior fã do filme O Iluminado enquanto adaptação. Na verdade, eu acho ele uma péssima adaptação que estraga boa parte do desenvolvimento dos personagens do livro do Stephen King, mas ainda assim eu acho ele um filme excelente, porque não é à toa que as cenas desse filme, as gêmeas do corredor, o sangue saindo do elevador, tudo isso ainda é usado como referência visual para outros filmes até hoje. Nenhuma casa assombrada consegue chegar aos pés do Hotel Overlook. Bom galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixem aí nos comentários quais outros filmes e casas assombradas vocês colocariam aqui. E não se esquece que para me sugerir novos temas para os próximos vídeos, eu sempre recebo as dicas de vocês pelo meu Instagram, @ofelipebarbosa. É só me mandar lá por direct que eu aceito sugestões para os próximos conteúdos do canal. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!